Nas profundezas escuras do mar Arábico, algo colossal se ergueu das sombras. Não era rocha nem coral. Eram muralhas, portões, uma cidade inteira engolida pelo abismo, guardando segredos de um tempo esquecido. O que a forçou a afundar? Por milênios, a lenda de Dwarka, a cidade dourada do Senhor Krishna, ecoou apenas em mitos e escrituras antigas. Uma metrópole divina, construída em um dia, destinada a afundar no oceano após a partida de seu Deus. Mas e se essa lenda não fosse apenas um conto? E se, sob as ondas traiçoeiras da costa indiana, repousasse a prova de uma civilização perdida, desafiando tudo o que sabemos sobre a história humana? Hoje, mergulharemos nas águas sombrias para desvendar o enigma de Dwarka. A história oficial sempre tratou Dwarka como um mito, um conto épico sem base material. Mas a tradição oral e textos como o Mahabharata descreviam-na com detalhes vívidos, uma cidade de riqueza incalculável, com 900 mil palácios de cristal e prata defendida por muralhas poderosas. A ruptura com essa visão cética veio em 1983, quando uma equipe de arqueólogos marinhos, liderada pelo Dr. S.R. Rao, começou a explorar as águas ao redor da moderna cidade de Dwarka, Gujarat. Guiados não por mapas, mas por antigas descrições e a persistência da lenda, eles buscavam mais do que artefatos, buscavam a verdade. A ferramenta para desvendar esse mistério seria a tecnologia subaquática e a coragem de mergulhadores que desafiavam as correntes traiçoeiras. E o que encontraram, a 40 metros de profundidade, mudaria para sempre a percepção entre mito e realidade. Estruturas geométricas, blocos de pedra talhados, fragmentos de cerâmica. Não eram formações naturais, era a inconfundível assinatura de uma cidade submersa. A lenda começava a ganhar contornos de uma verdade assustadora, uma civilização inteira engolida pelo tempo e pelo mar. A descoberta inicial foi apenas o prelúdio para uma série de provações que testariam a resiliência da equipe e a própria ciência. O primeiro obstáculo foi a própria natureza do ambiente. As águas turbulentas do mar Arábico, a visibilidade limitada e a profundidade exigiam equipamentos e perícia extremas. Mergulhadores passavam horas em condições perigosas, mapeando ruínas, recuperando fragmentos sob a constante ameaça das correntes e da vida marinha. Cada fragmento recuperado era uma vitória contra a pressão e o tempo, mas a maior batalha não era contra o oceano, e sim contra o ceticismo acadêmico. Muitos recusavam a aceitar que uma cidade tão antiga, descrita em textos religiosos, pudesse ser real. A ideia de uma civilização avançada em um período tão remoto desafiava as narrativas históricas consolidadas. As datações iniciais, baseadas em artefatos como cerâmicas e âncoras de pedra, apontavam para um período entre 1500 a.C. e 3000 a.C., chocando a comunidade científica. Isso empurraria a história da civilização indiana para muito antes do que se aceitava, sugerindo uma sofisticação tecnológica e urbanística surpreendente. A solução, a ciência, foi testada ao limite. Amostras de carvão e madeira foram submetidas à datação por carbono 14, confirmando idades que variavam de 7.500 a 3.500 anos atrás. Isso colocava Dwarka em um período contemporâneo a civilizações como a mesopotâmica e egípcia, mas com uma arquitetura e planejamento urbano que pareciam desafiar a cronologia estabelecida para a região. O mistério se aprofundava a cada nova descoberta. Como uma cidade tão avançada poderia ter existido e, mais importante, como ela desapareceu? A lenda falava de um dilúvio, de uma inundação divina, a ira dos deuses. Mas a ciência buscava explicações geológicas. A elevação do nível do mar pós-era do gelo é uma candidata, mas a velocidade e a extensão do afundamento de Dwarka sugerem algo mais abrupto, talvez um tsunami devastador, um evento sísmico cataclísmico ou até mesmo uma combinação de fatores. A cidade não apenas foi submersa, ela foi engolida, quase como se o próprio leito marinho tivesse se aberto para reclamá-la. A tensão crescia a cada nova descoberta, cada pilar de pedra, cada artefato que emergia das profundezas, pintando o quadro de uma metrópole vibrante, agora silenciosa e fria, um testemunho sombrio do poder implacável da natureza. A crise da compreensão humana se instalava.
O que mais o oceano esconde que pode reescrever nossos livros de história, desafiando nossa própria percepção do passado? A confrontação final não foi com um monstro marinho, mas com a própria história. As evidências eram inegáveis. Duarca não era apenas um mito, era uma realidade arqueológica, uma cidade que floresceu e foi tragada pelo mar, exatamente como as lendas hindus descreviam. A aplicação da ciência, a persistência dos pesquisadores, finalmente validou séculos de tradição oral. O sucesso da solução científica foi a ponte entre o mito e a história. A meta da história foi alcançada, a verdade sobre Duarca emergiu das profundezas. O herói, a humanidade sedenta por conhecimento, foi transformado. Deixamos de ver Duarca como uma fantasia para encará-la como um elo perdido, um testemunho da resiliência e da engenhosidade de civilizações antigas. A lição é clara: nem todas as lendas são meras ficções. Algumas são ecos distorcidos de verdades esquecidas, esperando pacientemente nas sombras para serem redescobertas. Duarca nos lembra que o passado é muito mais complexo e misterioso do que imaginamos, e que o oceano guarda segredos capazes de redefinir nossa própria identidade. Duarca é um lembrete sombrio de que o tempo e o mar podem apagar cidades inteiras, mas nunca a sede humana por desvendar o desconhecido. Que outros segredos aguardam nas profundezas, desafiando nossa compreensão do mundo? Se você se sente atraído pelos mistérios que as águas guardam, inscreva-se no canal Águas Sombrias e compartilhe este vídeo. Juntos continuaremos a mergulhar no abismo da história.